Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um conteúdo aqui de sociologia. Vamos falar aqui sobre o sistema político brasileiro de uma forma mais ampla. Vamos pensar aqui conceitos, tá? A ideia de política inicial, né? A primeira filosófica estou falando de se candidatar a cargos políticos. Deveria ser este o entendimento. A pessoa tem a sua profissão, qualquer que seja essa profissão, e aí ela se disponibiliza durante um mandato, 4 anos, né? Para prestar serviços, né? Para a população, com projetos e comprometimentos de melhoria para o todo, para o funcionamento do todo. Qual é o grande equívoco? Que ao longo do tempo esse valor foi distorcido e chegou no que a gente tem hoje. No geral, a maior parte das pessoas entendem política como profissão. E aí nasce um grande problema. Por quê? Porque política não é profissão. Profissão é o que você estudou para ser, né? Ou o que você se especializou, a atividade que você foi treinado para exercer na sociedade. Você pode ser um vendedor, você pode ser um professor, você pode ser um pesquisador, um motorista de ônibus. Isso são profissões. O político não é uma profissão. O político eu vou dentro, como cidadão, me disponibilizar dentro desse tempo que eu vou abrir mão de um pedaço da minha carreira profissional para retornar em projetos e comprometimento de melhoria do todo, e depois eu saio dali e volto para a minha profissão. O que acontece hoje em dia? As pessoas pensam em carreira política, como se fosse uma profissão. Então a pessoa se candidata e aí ela faz daquilo uma profissão, o que é um equívoco, né? E aí o pior disso tudo, faz disso uma profissão com valores equivocados. O que são valores equivocados e distorcidos? Você não vai para lá com um intuito primeiro originário do que é ser ou um vereador, ou um deputado, ou um presidente, um prefeito, o que quer que seja, tá? Você vai para lá com o intuito de se locupletar no poder, ou seja, consigo poder, e aí através desse poder instituído que eu conquistei pelo voto, eu vou me manter aqui para poder fazer o que eu bem entender e ser, através da legislação, ser protegido por uma legislação que é diferenciada no que se refere aos cargos de poder, tá? Então é interessante a gente pensar primeiro essa ideia do que é a origem do indivíduo se candidatar a um cargo político, o que é a origem primeira desse movimento e como que isso se perdeu ao longo da história, tá? O sistema político brasileiro, ele preenche alguns requisitos formais mínimos de uma poliarquia. O que é uma poliarquia? É um sistema democrático em que o poder é atribuído com base em eleições livres, não é isso? E aí você tem lá o que? A participação e a possibilidade de concorrer a cargos eletivos, beleza? O que acontece? Essa estrutura não necessariamente garante uma democratização dos recursos socialmente produzidos, tá? Então a gente tem classes muito diferentes com na prática, não na teoria, na legislação, mas na prática, com formas de tratamento completamente diferenciadas, dependendo do grau de poder que lhe é atribuído ou não lhe é atribuído na sociedade em que a gente está inserido. E isso vai gerando um hiato, um espaço, um buraco, um vazio gigante entre os direitos que são realmente conferidos para determinadas classes
que compõem a sociedade e setores que compõem a sociedade, tá? E aí, existe um pensador, um historiador chamado José Murilo de Carvalho, que desenvolveu a teoria de que a gente vive uma estadania, né? Ele pegou dois conceitos de Estado e cidadania. E por que ele fala isso? Porque ele diz o seguinte: muitos dos nossos direitos seriam resultantes de uma concessão. O que é uma concessão? Algo que é dado, tá? Eu vou conceder a você algo, então estou te dando algo. Nesse caso aqui, concessão de quem? Do Estado, por isso cidadania. Feita de cima para baixo. Não é algo que nasce com um olhar igualitário, com um olhar de tentar diminuir diferenças entre a composição das bases que estruturam a sociedade. Não, é uma concessão do Estado de cima para baixo, tá? Há uma população muitas vezes desinteressada da coisa pública. E aí, esse desinteresse, que é cultural, quando estimulado, e aí a gente passa a ter um maior interesse, não necessariamente ele foi estruturado com um olhar de pensar sobre, pensar mesmo, né? Pensar sobre a coisa pública. Então, assim, algumas pessoas despertaram interesse para essa questão, mas ainda é um interesse muito em cima da ideia de senso comum de coisa pública. E aí a gente tem que pensar o seguinte: coisa pública é para todos, tá? Então, o funcionamento, por isso que a gente tem que se interessar, sim, por mais que seja um assunto que é muito esvaziado, no sentido das pessoas dizerem: não presta nada, nada funciona, não quero saber disso. Não, é o contrário, exatamente porque nada funciona ou funciona de forma precária que a gente tem que se interessar mais para propor e fiscalizar mudanças de melhoria, porque isso afeta a nossa vida o tempo inteiro, tá? Faz parte da nossa existência em grupo. Então, os direitos costumam ser vistos como concessões ou benefícios oferecidos pelos grupos dominantes, os grupos que têm poder, ao restante da população. Então, como é visto como um benefício e não como algo que deve ser, sim, pensado para o funcionamento do todo, como é visto como um benefício, as pessoas tendem a achar que o mínimo que é feito, ou se alguma coisa melhora um pouquinho, já valeu. Aquele candidato já tem meu voto, aquele partido já tem meu voto. Quer dizer, é uma noção equivocada do funcionamento da coisa pública. Quando uma pessoa se candidata a um cargo eletivo e vira um político, ela tem uma responsabilidade gigantesca com toda a população e com ela mesma, que faz parte dessa população. Então, quanto maior o poder exercido, maior a responsabilidade desse cargo. As pessoas se candidatam pensando nas benesses que vão começar a ter função do cargo que vão ocupar, quando na verdade elas deveriam começar a pensar no quanto de responsabilidade aquele cargo que ela está querendo alcançar me fugiu a palavra aqui, vai despender dela como indivíduo, entende? Então, quanto maior o poder, maior a responsabilidade. Só que a gente tem, como eu falei lá no início do vídeo, valores distorcidos. Então, as pessoas pensam no poder exatamente para não realizar as responsabilidades necessárias e inerentes ao cargo. E aí, enquanto a gente tiver essa noção equivocada de política, essa noção equivocada de poder, essa noção equivocada de coisa pública, a gente não melhora. Você pode mudar a ideologia que for, o partido que for, se as pessoas continuarem tendo uma visão equivocada do funcionamento do todo, tá? Então, só para a gente pensar um pouco sobre esses conceitos. E certamente, mais pra frente, eu vou falar mais sobre isso em outros vídeos, tá bom? Então, por agora é isso. Um abraço.